E eu sempre trago pessoas mais interessantes do que eu, mais inteligentes do que eu e com a vida muito mais bacana do que eu. E se tem um cara que tem uma vida bacana e com muita gente, com muita coisa pra contar, é o Latino, né? Como que você era, você moleque? O que você queria ser? Você nasceu onde? Você queria ser cantor? Como que é? Qual que era a parada? Então, cara, a minha vida ela nasceu muito desprovida, né, cara? Eu sempre fui um cara do entretenimento, né? Eu sempre tive essa função de entreter os ambientes. Cara, a minha infância foi uma infância dolorosa. Eu fui garoto de rua, né? Eu tive 3 fases na minha vida, né? A fase antes dos Estados Unidos. Tá. Eu tive a minha fase nos Estados Unidos e a minha fase depois dos Estados Unidos, né? Então, a minha primeira fase foi muito difícil, porque sempre fui de família muito pobre, né? Meu pai teve muita dificuldade de pagar meus estudos, até que minha mãe decidiu morar nos Estados Unidos, ele se separou dela e teve que me criar sozinho. Mas você morava onde antes dos Estados Unidos? No Rio. No Rio mesmo? No Rio, E aí, muito aperto, muita dificuldade. Foi nessa época que eu conheci o Edir Macedo, engraçava sapato, do R.R. Soares. Você conheceu? Eu tive uma fase com o Edir Macedo... Sério? Pelo menos de 6 meses convivendo ali, debaixo do viaduto do Meia, aquela correria. E eu, Mas como você conheceu de ele passar por lá? Não, porque assim, eu ficava muito na minha tia, né? Tá. Uma tia lá no Engenho de Dentro. E ela morava num quarto com 6, 7 pessoas, né? Tinha muitos filhos. Então, entre ficar na casa dela e às vezes ficar na rua, eu preferia ficar na rua, que eu me envolvia lá com os meninos e tal. Sempre ganhava um dinheiro, sempre fui um cara articulador. Sei. Né? Então, cara, eu conseguia fazer dinheiro muito rápido. Com esse meu jeito, Vendendo coisa? Como? Eu comecei no Meia, na verdade, quando eu perguntei pro cara se eu podia lavar o carro. Tinha uma estação de táxi, se ele não queria que eu lavasse o carro. E ali tinha uma aguaceira, então eu pegava água no balde. Cara, eu comprei um balde, aquele balde com uma esponja, e com aquele balde, com aquele rodo de menorzinho, Sei. eu conseguia ganhar dinheiro com aquilo. Caramba. E aí surgiu lá naquele coreto do Meia, o Edir começou a pregar os seus cultos, né, no início da sua carreira. E aí eu comecei a criar uma amizade com ele, com os bispos e tal. E aí isso foi brotando de forma muito natural. E aí ele vinha com aquele carro velho dele, eu pedia, senhor Edir, tu quer que eu te ajude? Aí pegava as caixas de som. Você lavava o carro dele? Aí nisso ele me dava um troco. Eu sempre soube ganhar dinheiro, cara. Eu sempre fui um cara que sempre me virei nos 30. Nunca tive dificuldade, né? O que deixa a gente na dificuldade é uma pandemia como essa. Aí não tem o que fazer, né? A gente só sabe dançar, cantar, fazer show. Então, se não for isso, fica difícil. Tá fora do seu controle, né? Fora do controle. Mas fora isso, cara. E mesmo na pandemia, cara, acredite se quiser, né? Não vou dizer que, eu consegui ganhar dinheiro, mas eu tentei me virar, pelo menos pra manter minha estrutura, meus filhos. Pelo menos pra não perder a coordenação do que a gente vive, do que a gente propõe pra família, etc. A área dos artistas foi muito difícil, né? A gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. A gente trabalha com aglomeração, né? É a coisa mais... Mas aí você tava lá, então... Aí sua mãe decidiu pros Estados Unidos? Como que aí foi? Minha mãe decidiu ir pros Estados Unidos, casou com um gringo. Aqui, ela conheceu aqui ele? Conheceu ele aqui, no Rio. Tá. E aí foi embora. Meu pai ficou muito mal, ficou muito arrasado. E eu tive uma discussão muito séria com meu pai nessa época, que ele me expulsou de casa com toda a razão, né? Eu dou razão hoje, avaliando num outro ângulo, de forma tipo pai, né? Hoje você tem outra perspectiva. A perspectiva minha é que hoje meu pai queria o melhor pra mim. Ele não tinha bola de cristal pra saber o que poderia ser do seu filho no futuro. Mas ele queria que eu estudasse, queria que eu fosse militar, que eu tivesse estudo. Eu estudei até a 4ª série. Tive pouco estudo, né? Então eu queria uma vida artística, uma vida que eu sonhava pra mim. Eu sempre fui um cara muito exibido. Sempre gostava de dançar, de coreografar. Eu fazia aquelas danças de break, de rua. É mesmo? Sempre gostei. E aí acabei indo para os Estados Unidos. Pra variar, acabei me envolvendo com várias gangues. Que lugar de pichadores. Você foi pra lá? Eu fiquei em Rochester. Onde é isso? Fica interior de Nova York, lá pro fim do mundo. Tá. E lá, tipo, 2 meses depois, minha mãe já me colocou no colégio, né? No high school, né? E eu fiz o ESL English Class, que é aquele curso para quem vem de fora, né? Que é o inglês mais detalhado, né? Mais devagar e tal.
E, cara, eu sou muito águia pra me envolver. Tipo, chego no ambiente, eu já desenrolo, eu sou muito desenrolado. E logo fiz amizade com quem? Com os porto-riquenhos, com os dominicanos. Coisas que a América me deixou como legado de passar por tudo isso, entender os riscos, entender o perigo das coisas. Nessa mesma época... Você ficava com os latinos lá e foi recebido já? Sim, aí nessa mesma época pintou uma oportunidade de trabalhar com o David Copperfield. O quê? Aí eu fiz a turnê do David Copperfield. Fui ninja, né, cara? Aqueles hold, sabe? Os caras que estão no backstage. Cara. Aquelas roupas toda preta. E na época que ele era o cara... Abrindo cortina, levantando espelho. Porque... Mas ele era famosão já? Já. E aí ele fez uma turnê por Nova York e eu acabei me envolvendo. Ali eu senti que era um bagulho que eu falei, rapaz, deve ser incrível ser famoso. E eu comecei... Você tava só no backstage, eu peguei gosto por assistir o performance dele. E todo esse glamour, toda essa artimanha que existe por trás dos bastidores. E a mulherada que ele pegava. Eu ficava encantado com aquela porra. Eu falei, cara, que coisa incrível. Eu preciso chegar aos pés do David, assim. E aí eu comecei a juntar dinheiro pra virar um ilusionista. Ah, é? É. Você mirou nisso, então, Mirei primeiro? nisso. Minha primeira mira artística foi na mágica. Caramba. No ilusionismo. E aprendi muita coisa com ele. Mas é um investimento grande que tem que fazer, não é? Eu aprendi a gostar de merengue, de salsa, porque é uma coisa que mexe muito comigo até hoje. Fiz amizade com ele através de uma compilação de salsa que eu dei pra ele de presente. Pro David Cooper? Pra criar um laço de amizade, pra mostrar que eu gostava de porra nenhuma, era só pra poder me aproximar do homem lá. E as coisas foram fluindo. Até que ele foi pro sul da América, né, pra outras áreas, e aí eu não podia largar meu colégio e minha mãe ia ficar muito chateada comigo, então... Ele foi embora e eu continuei, né? Comecei a comprar uns truquezinhos, fazer mágica, e as coisas foram fluindo. E aí eu comecei a pegar gosto pra dança, né? Eu conheci uns caras de dança e eu aprendi a dançar break, né? Aquelas danças de rua, freestyle, né? É. Aí foi nessa época que eu comecei a conhecer o movimento do funk melody, do freestyle. E isso me trouxe um... Isso é 80, década de 80, né? Não, 87, 85, 87... Aí eu passei aí fui no show do Stevie B na época. Aí eu participei de um programa chamado City Limits, Limite da Cidade. Que eles contratavam pessoas que dançavam. Eles criavam uma balada. Sim. E você só dançava. Né? E eu era os caras que mais dançava na balada. Então, eles sempre me convidavam aos sábados, era ao vivo, né? Era um programa local de Rochester. E, cara, fui direcionado para aquele momento ali. Todos esses momentos artísticos na América me deu essa bagagem que eu tenho hoje. Fui pegando gosto para entreter shows, né? E aí toda festinha que tinha, a galera convidava eu e meu grupo para dançar. E aí foi aí que eu comecei a formar um grupo de boys band. Então, tipo, NSYNC, Backstreet Boys. E tinha aquela época dessa turma aí. E, cara, foi... extraordinário. Mas cantando já? Não, só dançando. Só dançando. Eu era dançarino. Então eu fazia mágica, trabalhava durante a semana, estudava e ainda, quando tinha uma festinha ou outra, eu era pago pra interagir e animar festas. E formei esse boys band, dança de rua. E de dançarino, cara, mágica, palco, composição, música... Eu entrei pro canto, é quase que automático, uma coisa liga a outra, né? Aí aprendi a trabalhar com produção, comecei a produzir minhas próprias bagagens, minhas próprias coisas, comecei a fazer criações, comecei a compor em inglês, minha cabeça voltada completamente pro inglês naquele momento. E as coisas foram desenrolando, foram acontecendo. E as primeiras que você compunha, que ritmo que era? Freestyle, funk melody. Tudo nisso. Sempre em inglês e tal. Mandava música pra uma porrada de cantores. Eu era compositor, né? Então, a minha primeira pezinho no mundo artístico foi o lado da composição. E depois da composição, cara, a minha mãe, ela decidiu se aposentar da Kodak. Ela trabalhava na Kodak, meu padrasto era gerente da Kodak. E aí minha mãe decidiu me levar embora pro Brasil. Que ela tinha juntado uma grana, queria comprar uma casa em Juiz de Fora. E decidiu morar em Juiz de Fora. No interiorzinho do Rio, uma cidadezinha
bem pequena. Até dizem que é mais carioca do que mineira, né? Juiz de Fora. E fomos morar lá. Até que eu também não dei certo com meu padrasto, porque ele queria uma liberdade com a minha mãe, eu senti que eu tava incomodando. Quantos anos Mas você isso tava quando aí? eu voltei da América. Né? Tava com quantos anos por aí? Aí eu já tava com, sei lá, uns 21, 20, por aí. Eu sou muito perdido com o negócio de épocas, de datas, né? Porque muita coisa acontece comigo ao longo do ano e eu fico meio perdido. Mas mais ou menos de 20, 21 anos. E vim pro Brasil. Aí entra a minha terceira parte da vida, né? Terceira parte da minha história, que é bem complexa, mas vou tentar ser pragmático aqui para você tentar entender. Eu vim com a cara e a coragem, né, cara? Eu falei, puta, vou ter que começar do zero minha vida agora. Pô, já tava tão bem lá, já tava conectado com os porto-riquenhos, com as gravadoras. Eu já era meio conhecido na cidade e tal, começar do zero. Mas, enfim, vamos embora, vamos começar do zero. E aí eu fui seguindo minha vida, tentando achar as oportunidades, né? E nessa época, quando eu voltei de viagem, aí o Edir Macedo já estava gigante, né? Ele já tinha aberto várias igrejas. Eu falei, pô, ele nem vai lembrar mais de mim, né? Mas mesmo assim, eu fui lá na Abolição. É mesmo? Na igreja dele, ele lembrava de mim. Eu falei, claro que eu lembro de você, rapaz. Como é que eu não vou lembrar de você? E eu já estava com uma dançarina, mas a gente era independente. Sim. E várias coisas boas aconteceram nesse momento. Até que eu conheci o DJ Malboro, né? Por acaso, eu queria fazer essa onda do funk melody. Conheci o pessoal do Bass Crew, DJ Adriano e MC Guto, que me deram a oportunidade primeiro de cantar em inglês. E aí eu comecei a desenrolar música em inglês. E a gente começou a fazer funk melody em inglês. E as pessoas achando que eram músicas internacionais. Na verdade, eram músicas nacionais made in Brasil. O Fábio Júnior também começou assim nessa época, né? Não sabia. Então você fazia música em inglês e a galera achando que era... Funk em inglês. E aí, velho, que foi o legal disso tudo. O Malboro, ele... Não é que ele não acreditava em mim. Era mais um lá na fila do pão, né? Claro. Eu era mais um lá na fila do pão. E para não perder as oportunidades, eu já cheguei nele dizendo quanto custa para fazer um tape, para fazer uma música. Sim. E o Malboro ele tava tão em alta que ele falou, não, eu não vou parar para fazer uma música, mas quanto é? Eu vou pagar e tal. Pra produzir. Pô, era caro pra caramba, eu não sei mensurar quanto seria hoje, mas talvez uns 10, 15 mil reais pra um cara que, pô, tá com a mão na frente e outra atrás, é difícil. Eu sei que eu tinha aprendido nos Estados Unidos a fazer um sanduíche, cara, apimentado. É um sanduíche que eu aprendi a fazer num restaurante que eu trabalhei lá. E eu falei, vou fazer esse sanduíche e vou vender na praia. A tia Marlene, na época, me incentivou. Minha mãe me deu uma grana e eu peguei e fui pro mercado e comprei tudo aquilo que tinha que fazer e vamos à luta. E startei um bagulho muito louco, que é vender sanduíche na praia. E fui vendendo sanduíche, fui vendendo, até tentar juntar o dinheiro necessário para fazer esse tape com o Malboro. Até que eu fui lá no Malboro. Ele me recebeu depois de milhões de tentativas, né? De dormir lá com fome, Eu passei um perrengue ferrado lá com ele, até ele me atender e realmente ouvir as músicas que eu tinha, né? Aí ele aceitou fazer, aí fiz o Woman, a primeira música, que ele chegou pra mim e falou, cara, por que tu não transforma essa música em português, que eu acho que vai dar mais certo? Aí eu transformei essa música em Baby Me Leva. E aí... Mas ainda você contratando ele? Sim, pagando. Tá. Eu fiz o Baby Me Leva. Ele achou aquela música maravilhosa e falou, cara, vou fazer uma compilação de um disco, que era da Spotlight, inclusive, que era a gravadora do Cristóvão, que hoje é meu gestor, coincidência. E ele tava lançando essa compilação na época do Funk Brasil. Tá. Cara, mas ele botou minha música, velho, na última faixa do LP, tipo... Puta, é LP mesmo? A última música ninguém quase escuta, né? Você fica escondida lá. E, cara, eu vi que ele não ia ser mais uma música na fila do pão, então eu falei, cara, eu preciso arquitetar algum plano de marketing para que a minha música ela não seja mais uma perdida lá no meio de milhões, né? Porque o que mais tinha lá era funkeiro querendo uma oportunidade. Claro. E eu
Falei, cara, o que eu posso fazer para chamar a atenção do Marlboro? E o que eu poderia fazer como marketing paralelo, né? Para que esse marketing paralelo venha somar com que ele pudesse me ajudar, sei lá, de alguma forma. Eu decidi, na praia, a fazer amizade. Eu tinha na minha cabeça uma concepção de que se eu entrasse para Sony Music, para Columbia, eu ia fazer sucesso, porque o Michael Jackson começou na Columbia, eu era muito fã do Michael Jackson, e eu falei, cara, eu preciso estar nessa gravadora. Como é que eu faço para chegar nessa gravadora? Eu preciso de alguém que pudesse abrir essa frente, abrir esse caminho para mim, né? Aí eu conheci um cara que depois veio a ser meu padrinho da minha filha Suzana, o Dalmo Belotti, que ele me apresentou aonde os executivos, o presidente, o diretor de marketing e o diretor artístico, eles almoçavam num restaurante de comida aquilo. Meu, coisa mais louca do mundo. É muita coincidência, minha vida é cheia de coincidência. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que Deus, ele une as coisas, as frentes que tem que acontecer quando você tem um propósito na vida. Eu acho quando que é você isso. canaliza um propósito, Parece que as coisas o se alinham, universo se alinha pra te ajudar. Mas pra isso você tem que estar muito focado, você tem que estar... Você não nem perceberia esse alinhamento. Sim. Você tem que ter a famosa percepção, né? Quando você tem uma percepção, o mundo espiritual, ele te guia. É muito louco. Eu acho que a mente da gente, ela é capaz de fazer isso. Ela é poderosa. E poderosa. E eu trabalho muito a força da mente para tudo na minha vida. Tudo. Tudo que eu quero, eu coloco na mão de Deus e as coisas fluem, sabe? Também, se não fluir, eu dou glória a Deus também, porque não era para ser. Porque você tem que aprender a entender, quando não é para ser, não era para ser. Às vezes você fica dá glória a Deus para tudo. Parada, dá glória a Deus para tudo. Eu acho que isso que é o grande objetivo da graças, vida, né? E vambora. E, cara, eu conheci os caras, e aí eu fiz amizade com um cara de uma Kombi, que ele vendia pamonha. Tu vai vendo como é que as coisas têm que acontecer. Pamonha, aquele... aquela Kombi, uma Kombi azul, véia, caindo aos pedaços. Eu nunca mais vou esquecer daquele senhorzinho que me ajudou naquele momento. Talvez foi o cara que, coitado, não sei nem se ele tá vivo hoje, porque ele era 20 anos mais velho do que eu, sei lá. Ele entendia, porque eu ficava botando a música pra ele ouvir 1 milhão de vezes, porque aí eu já tinha o tape do Marlboro na mão. E aí eu falei, cara, eu queria um favor seu. Pô, eu queria que tu parasse a Kombi em frente ao restaurante dos diretores da Sony, para eles ouvirem minha música. Mas e aí? Falei, não, só para lá 10 minutinhos, toca 3 vezes a música e sai fora. Ele ficou fazendo isso pra mim durante 3 fucking meses. Caralho. Ele ficou 3 meses fazendo aquilo simplesmente pra me alegrar. Pra te ajudar, pra me ajudar. Olha como esse cara foi importante na minha vida. Cara. E aí a música, ela foi, de forma muito natural, manipulando a mente daqueles diretores, sem eles perceberem e darem conta que eles estavam sendo manipulados. Vai vendo. É muito louco isso, né? Cara, é muito, muito doido isso. A gente, nesse momento, eu ficava pensando, como é que eu vou chegar nos caras? Bom, a música já tá na cabeça deles durante 3 meses, né? Mas eu tinha uma arma muito forte, que era o meu sanduíche. Eu fui na Sony, na recepção da Sony, eu fiz amizade com 3 meninas que trabalhavam na recepção da gravadora. E eu tinha uma fitazinha cassete, uma fita DAT. Sim. Aquela menorzinha. Sim. Todas as vezes que eles entravam no elevador, lembra que antigamente tocava aquele som no elevador? Sim, música até. Hoje eu não sei nem se rola isso, porque eu nunca mais vi. Não tem mais, mas hoje eu acho que é uma tela fazendo propaganda de alguma coisa. Exatamente. Mas na época tinha música de ambiência, né? O tal da música do elevador, né? Isso, a música do elevador. Eles ouviam a música nos seus almoços, né? E eles ouviam de novo quando eles iam embora no elevador. E eu fiquei fazendo esse ritual, cara. Eu vendia meu sanduíche e fazia esse ritual durante 3 ou 4 meses, muito tempo, até eu achar de que forma eu poderia encontrar de poder chegar nos caras. Sim. Até que me bateu uma ideia
Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou mentir pro Marlboro. Vou dizer pro Marlboro que os caras estão apaixonados pelo meu som, que minha música chegou lá na gravadora e que os caras estavam querendo me contratar, que ele tinha que fazer contato com o Miguel Propes, que era o diretor artístico na época, porque eu tenho certeza que se o Miguel ouvisse minha música, ele ia se apaixonar e ele ia gostar. Aí o Marlboro foi lá na Sony. Eu achei que ele tinha ido pra mostrar minha música. Na verdade, foi pra mostrar o Funk Brasil, que era o projeto dele que ele tinha de história, de carreira. Mas eu não sei o que aconteceu de fato, que ele não só apresentou o projeto do Funk Brasil, mas ele falou assim, olha, eu tenho um carinha que é meio americanizado, que mistura o português com o inglês, é um cara que ele dança igual o Michael Jackson, ele faz uns movimentos muito loucos. Pô, ele tem uma música que ele transformou em português. Ele disse que vocês aqui, algum de vocês já ouviram. Eu queria fazer questão de mostrar, Miguel, se você não se incomodar. Não, mostra aí, mostra aí. Aí nisso que ele mostrou a música, o Miguel olhou e falou assim, porra, meu, ele tem um sotaque meio engraçado pro português, né? Sei. Porra, meu, conheço essa porra de algum lugar. Aí chamou o Calainho, Caralho, então que era o nosso diretor de marketing. marketing, chamou o Roberto Augusto, que era o presidente da companhia na época, e os produtores artísticos. Porra, essa porra tá estourada, eu ouço essa porra todo dia, mas eu não sei onde é que eu ouço essa música. Já tava no subconsciente dele. Cara, já tinha entrado. Já tinha entrado, mas ele não sabia onde ele Caralho, ouvia você aquela fez um música. negócio subliminar. Subliminar, é o marketing Cara. reverso, né, que a gente chama hoje, né? De forma muito desprovida, de forma muito natural. Ele, me interessa esse menino, me interessa, essa música é um chiclete, ela não sai da minha cabeça. Oh, baby, me leva e fala, porra, quem é esse cara, quem é esse cara? Aí o Marlboro, muito inteligente, eu acho que eu faria a mesma coisa que ele, voltou em mim, falou, vem cá que eu quero conversar contigo. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, tem uma parada boa aí, eu acho que eu vou conseguir colocar, eu já estava contratado na Sony, eu não sabia. Eu acho que eu vou conseguir um negócio muito legal lá na Sony pra você. Aí eu falei, sério? Falei, sério? Eu acho que eu vou conseguir, mas pra isso acontecer, eu preciso que você assine um contrato artístico comigo, eu tenho que ser teu empresário. Aí mas como assim? E se você não fechar, eu vou ficar assinado contigo? Aí é um risco que você vai ter que correr. Quem não quer ter um contrato assinado com o DJ Marlboro, que na época era o cara, né? Pô, era o rei dos bailes, Midas, né? Furacão 2000, enfim, toda aquela turma da época. Eu pensei, rapaz, eu acho que as coisas estão começando a fluir, né? E eu, sem pensar duas vezes, me dá o contrato. Quantos anos? Você quer que eu assine a vida inteira pra você? Ele falou, não, meu contrato... É porque na lei, quando você vai... não sei se hoje é a mesma coisa, mas você só assinava 4 anos com renovação automática, artístico, né? E assinei. Aí quando eu assinei, fomos lá no cartório, registrei. Ele olhou pra minha cara e falou assim, aperta minha mão. Eu falei, o que foi? O que foi? Ele, você já é um artista Sony Music. Mas como assim? Tu nem falou com os caras? Esperei você assinar, né, meu filho? Porque você precisa de um empresário. Não adianta você fazer sucesso e não ter alguém pra gerir tua carreira. Aí eu olhei e falei, da puta, mas eu não tinha essa malandragem e essa artimanha que eu tenho hoje e essa percepção. Hoje eu entendo como é que funciona o mundo artístico, né? O mundo do empresariamento, da gravadora, dos direitos, né? Antes eu não entendia. Pra mim tudo era oba-oba. Eu queria fazer sucesso e botar minhas músicas pra rolar. E aí, cara, ele foi lá na Sony e conseguiu pra mim... Eu nem tinha carro, cara, nem um Fusca. Eu dava calote em ônibus, cara. Só pra você ter uma ideia, pra vender meus sanduíches. Ele conseguiu um Mitsubishi Eclipse. Lembra do Eclipse? Porra, claro. Ele falou assim, isso aqui a Sony mandou de presente pra você. Eu consegui tirar dele. Quer dizer, mostrou que era um puta empresário de cara. Só que eu não sabia que ele tinha tirado mais de $400 mil da Sony pra produzir o meu tape. Caralho. Né? Logo de cara, assim. Mérito dele. Pô, ele tava no auge, mérito dele. Nem sei se foi 400, mas foi uma puta grana que ele ganhou. Porrada. Cara, a partir dali, a catraca girou e as coisas começaram a fluir. Esse disco chamado Marcas de Amor, que tem Baby Me Leva, tem o Só Você. Então, mas como que funciona? Por exemplo, ele conseguiu esse contrato, certo? Sim. Ele tinha uma música só sua. Aí ele chega pra você e fala, quero um disco, é isso? Sim. É assim que funciona? Porque eu tinha várias músicas em inglês que eu podia traduzir sei lá, fazer uma adaptação pro português e trazer
essa música por português. Entendi. Então, assim, em menos de 15 dias eu já estava com todas as versões feitas em português. Detalhe, músicas que eu havia composta em inglês. Tá. E eu não só traduzi, mas algumas frases eu traduzi, outras eu formatei para o português.